Olá, tudo bem? Me chamo Angélica, sou uma das administradoras do Grupo Espírita Bom Jesus e estou aqui para estudar junto com vocês o Livro dos Médiuns. Hoje, dando andamento ao estudo, nós vamos estudar o capítulo 2, que trata do maravilhoso e do sobrenatural. Então, dando início à nossa continuidade do estudo já iniciado, analisando como Kardec nos convida a refletir sobre o que chamamos de maravilhoso e sobrenatural e como esses conceitos são tratados à luz da razão e da fé. Então nós veremos nesse capítulo como que Kardec tratou esses efeitos que as pessoas chamam de sobrenatural ou de maravilhoso. E para iniciarmos, vem a pergunta reflexiva. Você já teve medo de algo sobrenatural? Acho que todo mundo já ouviu falar de alguma coisa que as pessoas diziam que era algo sobrenatural. Antigamente, mais ainda, Tem muitas histórias contadas pelos nossos avós, por amigos, por pessoas que dizem ter presenciado fenômenos sobrenaturais. Mas se você está aqui junto comigo estudando, é porque você já está há algum tempo buscando compreender a respeito desses fenômenos sobrenaturais. E eu continuo a pergunta te dizendo: e como tu compreende isso hoje? À luz da doutrina espírita, deixa essa reflexão. Você acha que hoje tudo é sobrenatural mesmo ou tem uma explicação lógica? Segunda pergunta: como o espiritismo nos ajuda a lidar com crenças populares sobre o misterioso? Então, o espiritismo é uma das poucas religiões que é aliada com a ciência e ele sempre tem uma explicação lógica para nos trazer, Então, acaba desmistificando esse sobrenatural e a gente vai refletindo que muitas coisas que às vezes as pessoas atribuem ao sobrenatural é na verdade algo muito natural e faz parte do mundo desse que é mundo, Dos fenômenos que existem desde a princípio e sempre tem uma causa por trás deles, não é mesmo? Pergunta 3. Por que Kardec insiste tanto em estudar os fatos antes de acreditar nele? Bom, aí temos o nosso querido Kardec, que foi um cético, Ele não era uma pessoa religiosa e ele também não era uma pessoa sobrenatural ou curiosa simplesmente. Ele era, na verdade, um homem cético que não aceitava respostas vazias ou falta de raciocínio, Tudo ele buscava encontrar uma resposta lógica para excluir ou para acreditar. E com o espiritismo não foi diferente, Quando Kardec ouviu falar dos fenômenos das mesas girantes, que a gente estudou no Livro dos Espíritos, está estudando, ele foi lá descobrir por que fenômenos da mesa girante. Tem alguma coisa por trás disso, Primeiro momento, Kardec pensou que aquilo era charlatanismo, que não podia ser possível. E por isso ele buscou estudar. Depois, com os próprios estudos deles, com a observação, com as provas que ele juntou, ele nos trouxe essas ricas obras básicas e o Livro dos Médiuns. Então pensem vocês que o próprio Livro dos Médiuns veio num estudo científico. Isso mesmo, um estudo científico elaborado pelo Allan Kardec, que ali tem provas, tem anotações, é um estudo completo, com bases, com anos, com fundamentações, com registros oficiais, por isso que traz credibilidade e é utilizado até os dias de hoje. Não se trata de um livro que uma pessoa que era médium, ou uma pessoa que era curiosa escreveu. Não, se trata de um homem cético, um cientista, que foi através de experimentos, pesquisas e observações e criou essa obra. Esta só não, muitas obras. Uma delas é o Livro dos Médiuns, a segunda obra básica, na verdade, da codificação. Então, se nós pararmos para refletir, embora alguns sintam receio ou até mesmo medo ao analisarmos as escrituras dos livros antigos ou modernos, durante todos os tempos, o homem sempre teve gosto pelo maravilhoso, diferente e sobrenatural.
Então, essas coisas que eu disse para vocês lá no início, que a gente observando, a gente repara que, embora o homem diga, sobrenatural, a gente tem registros do sobrenatural sempre, registros bíblicos, né? Registros mais antigos ainda, de antes da Bíblia, do Egito, de muitas manifestações das quais eles descreviam algo sobrenatural. Então, analisando isso, que sempre existiu esses fenômenos sobrenaturais, quer dizer que talvez eles não sejam sobrenaturais, e sim naturais, porque eles acontecem em todas as épocas, em todos os tempos, e os homens manifestam interesse por isso sempre, né? A diferença é que Allan Kardec fez todo esse estudo científico e documentou isso, trazendo para nós a verdade por trás desses fenômenos. Mas então, dando seguimento, vamos lá. Mas o que é o maravilhoso, né? O que surpreende por ser incomum. É tudo aquilo que nos faz brilhar os olhos, despertando ao mesmo tempo curiosidade. Porém, ao passar do tempo, deixa de ser tão maravilhoso assim, porque já se torna algo comum, já não causando mais a sensação de deslumbramento. Então, quando a gente vê alguma coisa pela primeira vez que a gente não conhece, isso a gente chama de maravilhoso, que é algo que nos maravilha, né? Que nos deixa deslumbrados. Mas depois de tanto a gente ver, acaba perdendo um pouco a graça, ou já não tem mais tanta graça assim, a gente já não acha algo tão maravilhoso, não é mesmo? Seguindo então, o que é o sobrenatural? É o que supostamente foge às leis naturais. Dissemos aqui supostamente, porque tudo que nós humanos desconhecemos, dissemos estar fora da lei natural da vida. Mas a verdade é, pouco sabemos sobre a verdade da vida, pois estamos em processo de evolução e aprendizagem. Então pensem vocês que o homem atribui sobrenatural a tudo aquilo que ele não conhece. Um fenômeno, né, o qual ele não conhece. Então ele acaba dizendo, não, isso é uma coisa sobrenatural. Por exemplo, quantas coisas a gente tem hoje que os nossos avós diziam ser sobrenatural. Por exemplo, quando surgiu o primeiro telefone, o primeiro aparelho celular, aquilo para os antigos era algo sobrenatural, bruxaria, não é mesmo? Imaginem vocês quando foi inventada a lâmpada, por exemplo, né? Como vai nos trazer a ilustração ali. Há muitos anos atrás, há 200 anos atrás, alguém ia ver uma lâmpada acender e ia dizer, é algo sobrenatural. Então essa pessoa 200 anos atrás se maravilhou com a lâmpada e achou que era algo sobrenatural, né? Mas depois que os cientistas mostraram um fundamento por trás daquilo, as pessoas entendem como funciona. Hoje todo mundo acende a luz e ninguém acha que a lâmpada é algo maravilhoso ou sobrenatural. Mas já houve a época que acharam sim. Então hoje a gente tem muitas outras coisas, talvez o ser humano já está se acostumando, né, por causa da nossa evolução, a não se deslumbrar tanto com as coisas que vêm acontecendo. Mas muitas coisas no passado foram atribuídas como sobrenaturais, quando na verdade não eram, né? Eram só descobertas, evoluções da nossa própria raça humana. E como que a ciência espírita trata os fenômenos, né? Esses fenômenos sobrenaturais? A gente trata então sem dogmas, mas com observação, estudo e bom senso, né? Porque a gente não vai estar atribuindo o sobrenatural para tudo quanto é coisa. Espíritos são parte da criação e as suas manifestações seguem as leis naturais. Então a gente vê um espírito não é algo sobrenatural, é algo natural, porque todos nós somos espíritos encarnados. Quando desencarnamos, continuamos sendo espíritos. Então a gente não deixa de ser ou existir. O natural é o espírito, né? Então, e o corpóreo é apenas um estágio do espírito no momento de evolução, né? De busca pela sua evolução. E a gente também trata com fé raciocinada, não é o bastante crer, é preciso compreender. Então a gente não trata com crenças irracionais, né? Para nós não existe porque é assim, porque Deus quis assim. Para nós espíritas tudo tem uma explicação lógica, então a gente tem que compreender e aquilo fazer sentido, né? A gente raciocina e pensa, não, mas isso faz sentido para mim. Então é assim a ciência espírita, não é goela abaixo. E o Espiritismo convida a todos para ter esse entendimento do sobrenatural. Kardec mostra que o que chamamos de maravilhoso ou sobrenatural não é nada mais do que o reflexo da nossa ignorância sobre as leis da natureza.
Então, em algum momento da vida, todos nós fomos ignorantes sobre coisas simples, né? Tem coisas que há pouco tempo está aí, né? Como nossos próprios aparelhos, a videochamada, né? Que são coisas que agora estão acontecendo, mas antigamente os nossos avós tratariam como sobrenatural. O Espiritismo não nega os fatos chamados sobrenaturais, não negamos, mas a gente os explica de forma racional, baseando-se em leis espirituais. Então, existem fatos sobrenaturais? Existem, mas a gente chama eles de fenômenos mediúnicos e eles têm uma explicação que mais tarde a gente verá e vai estudar. Então, na verdade, não existe só sobrenatural. Existe uma lei por trás disso e essas leis acabam se manifestando mais vezes, menos vezes, com mais frequência, com menor frequência, de acordo com a evolução das pessoas. Por isso que tem lugares que tem mais coisas sobrenaturais acontecendo do que outros. Depende das pessoas que estão ali, o momento e época que está acontecendo. Então, diante de tudo que você sabe agora, eu lhe convido a tirar o véu do mistério e encarar os fenômenos com um novo olhar. Espírito científico, moral e filosófico. Pessoal, então esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que retornem na semana que vem para a gente dar continuidade a esse estudo, que só vai ficar melhor. Espero vocês para a próxima semana estudarmos juntos.